Muito bem, pessoal. Então vamos à correção das questões do teu simulado. Espero muito que vocês tenham ido muito bem aí. Galera, vem comigo. Questão número 6. Observa comigo. De acordo com a norma padrão, a indeterminação do sujeito em... Olha, sempre que falarmos em indeterminação do sujeito, a gente tende a pensar em duas coisas. O verbo poderá estar na terceira pessoa do plural, pessoa eles, sem que eu saiba quem praticou a ação verbal. Cantaram ontem à noite. Quem é que cantou eles? Eles quem? Não sei. Falaram mal de ti. Quem é que falou eles? Eles quem? Não sei. Tá? Então, primeiro ponto, terceira pessoa do plural, sem que eu tenha uma referência. Claro, se eu tiver um contexto é diferente. João e Maria vieram aqui. Ponto. Falaram mal de ti. Quem é que falou? Eles. Eles quem? João e Maria. Daí é sujeito oculto. Eu sei quem praticou a ação verbal. Então, na hora da prova, eu tenho que analisar o texto para verificar se eu sei ou não quem são eles. Ponto número 1. E o segundo ponto, sempre que eu tiver o C como índice de indeterminação do sujeito. O C que for índice de indeterminação do sujeito. O C que for índice de indeterminação do sujeito, pessoal, que nós vimos nas aulas tradicionais, eu faço aquela pergunta para localizar o verbo. Lembra? Para localizar o sujeito. Ó, vamos relembrar aqui, ó. Que é, que, se, mais verbo. Eu faço tal pergunta e na minha resposta eu tenho uma preposição no início. Aí não pode ser sujeito, pessoal. Por que não pode ser sujeito se houver uma preposição no início? Porque o sujeito jamais estará ligado a preposições. Então vamos lá. Choveu muito. Não é sujeito indeterminado. Sempre que for ação da natureza, é sujeito inexistente. Inexistente. Sujeito inexistente. Então não é indeterminado. Trovejou, inexistente. Ventava naquele dia, inexistente. Ação da natureza é sujeito inexistente. Alguém disse a verdade finalmente. Quem é que disse? Alguém. Alguém é o sujeito. Alguém, senhor, mas eu não sei quem é, não. Só quando for eles. Alguém é sujeito ali, pessoal. Sujeito simples até. Necessita-se de mais pontos de ônibus no nosso bairro. Aqui que está o problema. Ó. Que é que se necessita? De mais pontos de ônibus. Aqui, ó, não pode ser sujeito, porque nós temos justamente o quê? Uma preposição no início da resposta, pessoal. Então, isso aqui, ó, é só o objeto indireto. Esse se é índice de indeterminação do sujeito. É letra C a resposta da número 6 do teu simulado. E qual é a diferença para a Dinamarca? Aqui se dá valor à verdade. Que é que se dá valor? Valor, pessoal, é sujeito. E eu poderia passar para a voz passiva analítica. Aqui, valor é dado. Valor é dado à verdade. Então, aqui nós temos sujeito, que é valor. Que é que se dá? Valor. Na resposta não houve preposição. Compram-se carros usados. Que é que se compra? Carros usados. É sujeito. Na resposta, carros, não há preposição no início. Aqui eu também poderia passar para a voz passiva analítica. Carros usados são comprados. Ok? Então, portanto, Canadá é o gabarito da número 6 do teu simulado. Não pode ser sujeito porque existe uma preposição, aí o C é índice de indeterminação do sujeito, o que leva o sujeito a ser indeterminado. Depois, número 7.
A regência do verbo destacado está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em: para fazer um bom negócio, as pessoas preferem, ó, o verbo preferir, famoso verbo preferir, a desonestidade do que? Não, pessoal. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Ou seja, para fazer um bom negócio, as pessoas preferem a desonestidade à honestidade e não do que. Risca a primeira. Brasil, o desenvolvimento industrial é fundamental para o sucesso de um país, o que implica implicar, lembra, no sentido de acarretar. No sentido de acarretar, é verbo transitivo direto, não tem aquele em. Implica investimentos pesados por parte do governo. Não tem, é verbo transitivo direto. Canadá, antes de se querer mudar as normas, deve-se obedecer às vigentes, pessoal. O verbo obedecer é sempre verbo transitivo, indireto, pedindo a preposição a. Então, ele pede a preposição a. O as, ali, subentende as normas vigentes, pede o artigo a. A mais as, crase a. Faltou a crase, pessoal. Errada também, Canadá. Dinamarca, a inabilidade daquele diretor de lembrar do que falou. Olha aqui, ó, lembrar do. Não sei se vocês lembram, mas para que vocês usem preposição com dois verbos, lembrar e esquecer, ó, para usar preposição com lembrar e esquecer, estes verbos têm de estar acompanhados dos pronomes me, não saiu ali, me, te, me, te, anota aí, pessoal, aqui não está saindo muito, me, aqui, ó, vou colocar a caneta para vocês, vou colocar aqui a caneta, ó, lembra comigo, eu tenho que ter, lembrar e esquecer, lembrar e esquecer com me, te, se, nos, vos. Aí eu coloco a preposição de. Então ali, pessoal, só tem lembrar. Lembrar do que tá errado. Só se fosse assim, ó. De se lembrar do que. Ou, como apareceu, de lembrar o que. Como não apareceu o pronome, não tem preposição. Então, a inabilidade daquele diretor de lembrar o que falou em reuniões anteriores constrangiu os membros do conselho. Então, pessoal, errada é lembrar o que falou, ou colocam se ali, de se lembrar do que falou. Chegamos à correta, Equador. Grande parte das pessoas que se candidatam a empréstimos bancários aspiram à construção da casa própria. Pessoal, esse verbo aspirar aqui está como verbo transitivo indireto com a preposição a. Por quê, professor? Pelo seguinte, vou colocar aqui para vocês, ó. O verbo aspirar é verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar. Então ali é o que significa as pessoas almejam. Portanto, aspiram, ó, aspiram, espaço, construção. O aspirar pede a preposição a, porque está como almejar, e construção pede o artigo a. O que vai acontecer, pessoal? A mais a, crase a. Então,
A número 7, gabarito, Equador, 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 Equador é o teu gabarito. Certo? Beleza. 8. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave, indicativo da crase, é obrigatório na palavra destacada em. Pensa comigo. Quando eu pensar em crase, eu tenho que pensar na possibilidade. E qual é a possibilidade de existência da crase? A possibilidade é o substantivo feminino. Então, a possibilidade é o substantivo feminino. Aqui está a possibilidade. Certeza, trocar por um substantivo masculino. E quando eu troco, poderá dar ao, o ou a. Lembra disso? Possibilidade, substantivo feminino, certeza, trocar, e aí na troca, ao, o ou a. Só mostra para nós, pessoal, que é preposição mais artigo quando der ao. Então, vem comigo. Os seguranças, inseguros de sua função, na sua função, não perceberam que as pessoas estavam invadindo a sala. Bom, existe a possibilidade. Mas se eu trocar sala por estádio, invadindo o estádio, não a crase. Tá? Invadir é um verbo transitivo direto, não solicita preposição. Brasil, o uso indiscriminado de remédios a partir. Pessoal, partir é verbo, não há nem a possibilidade. Começou a chover é verbo, ficou a ver navios, ver é verbo. A partir de é verbo, não há crase. Chegamos à conclusão. Conclusão é um substantivo feminino. Se eu colocar consenso, chegamos ao consenso de que nada foi feito. Então, ali, pessoal, deveria haver a crase. Canadá, Canadá, marca para mim ali. Canadá é a tua resposta. Certo? Por que não Dinamarca? Os pais e os educadores encontram-se frente a crianças. Lembra? Singular e plural, crase nem a pau. Falta artigo ali, singular e plural, nem a pau. E Equador, os professores restringiram-se a papéis. Mesma coisa. Singular e plural, crase nem a pau. Tá? Então ali também não há crase, singular e plural, nem a pau. Perfeito! Muito bem, pessoal. Então vamos à questão número 9, nexos oracionais. Observa, a ideia veiculada pela palavra ou expressão destacada está corretamente explicitada entre colchetes em. No plano organizacional, não enaltecemos determinados aspectos, uma vez que eles falam de algo indesejado. Causa. Ó, pessoal, uma vez que, perfeito, é causal. Então ali, ó, uma vez que traz para nós uma ideia de causa. Já pode marcar. É letra A. Sim, sim, sim. Letra A pode marcar aí à vontade. Pode marcar letra A, certo? Pode marcar a letra A à vontade. Depois, pessoal, repetida diversas vezes, por isso a imagem ficou cansativa. Por isso não é comparação, não. Por isso é conclusão, é um nexo conclusivo. Conclusão. Ou até início de uma consequência. Agora, comparação não. Estudou muito, por isso passou. Passou é a consequência de ter estudado, ou a conclusão. Depois, C, não negamos a sua força nem sua eficácia simbólica, mas começamos a questionar o papel dessa representação. A alternância, nem pensar, né, pessoal? O mas é oposição, é contrariedade. Oposição, contrariedade. Depois, observemos, no entanto, ó, condição. Não, no entanto, também é, pessoal, uma oposição. Lembra? Contrariedade são os nexos adversativos.
mas, porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto. E, por fim, estimulá-los, despertando a população para um olhar mais crítico sobre o papel desse esporte na vida do país. Para finalidade. Para finalidade. Então, portanto, realmente o gabarito, pessoal, é letra A. Pode marcar lá, letra A, letra A, letra A. E vamos à última de pontuação. Vamos lá. Como é que está indo aí? Bem? Ó, a frase que apresenta o uso da vírgula, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é: a Copa do Mundo, campeonato mundial que ocorreu no Brasil em junho de 2014, ó, tudo isso aqui, ó. Campeonato mundial que ocorreu no Brasil em 2014, tudo isso aqui, pessoal, é um aposto, tá certo? É um aposto. Então, faltou uma vírgula após Copa do Mundo. A Copa do Mundo, vírgula, coloca aí, vírgula, campeonato mundial que ocorreu no Brasil em junho de 2014, vírgula. Isso aí tudo é um aposto. Então, faltou uma vírgula ali, pessoal, depois de Copa do Mundo. A paixão pelo futebol, sem dúvida é um adjunto adverbial entre vírgulas, está correto. É um fenômeno que ocorre em todas as partes do mundo. Olha, não vi erro aí, mas lê o resto. O futebol, com certeza, aí é um termo intercalado, é entre vírgulas, igual sem dúvida, pessoal. Então, com certeza, faltou a vírgula depois de com certeza. O futebol, com certeza, vírgula. É o esporte que mais emociona o povo brasileiro, devido ao tão celebrado futebol arte. Não precisaria aquela vírgula antes do devido, porque já é um adjunto adverbial lá no final, né? Por razão, devido. Aí vem aquela vírgula, depois do futebol arte, vírgula, que empolga os estádios e deslumbra os jornalistas. Ali está correta, porque é uma oração explicativa, né? Oração adjetiva explicativa. Mas o erro é o com certeza não estar entre vírgulas. Depois, os clubes europeus e americanos, vírgula vem. É um erro aí muito grave. Eu coloquei uma vírgula entre sujeito e verbo. Os clubes europeus e americanos é o sujeito vem adquirindo a forma verbal. Então, aquela vírgula muito errada, pessoal. Vem adquirindo nossos jogadores, nossos melhores jogadores, vírgula, além de retirar do país jovens atletas que despontam nos clubes do interior. A vírgula antes do além de não é errada, está indicando uma soma de uma outra oração, mas o erro é colocar a vírgula, pessoal, exatamente entre sujeito e verbo. Depois, as frequentes discussões entre membros da comissão técnica, vírgula, levaram. Mais um erro, as frequentes discussões entre membros da comissão técnica, tudo é sujeito. Não posso colocar aquela vírgula depois de técnica, pessoal. Levaram, porque eu coloco uma vírgula entre sujeito e verbo. Então, aqui não contém erro, é realmente, pessoal, letra B de Brasil, que é o teu gabarito. Certo? Beleza? Muito bem. Então, aquilo que vocês... errei ali, dá uma reforçada, ainda dá tempo, tá certo? E até, pessoal, o nosso aulão, vamos assim dizer, pré-prova de vocês. Beijo no coração e até a próxima aula.